A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Vocês também que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor. Neste último louvor, e o texto que nós vamos ler, vai falar da grandeza de Deus. Como Deus é grande, como Deus é poderoso. Eu quero que os irmãos estejam abrindo a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 3 e diante. 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? Assim diz a palavra. Então Josafá temeu e se pôs a buscar o Senhor. E apregou um jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio nu. E diz: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Pois tu és o Deus dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentemos diante destas causas, diante de ti, por teu nome está nessa casa, e criaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, é que os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitis que passasse Israel, quando via da terra do Egito, não se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão a pago, vindo para lançar fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura nos julgarás, porque nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Hoje o tema: essa luta não é sua. E aqui, como diz essa palavra, nós estamos falando de Josafá, que começou o reinado aos 35 anos. E ele reinou 25 anos. Então, naquele momento, Josafá foi escolhido rei. E tudo que ele fazia começava a prosperar, porque ele estava andando no caminho do Senhor. E quando o povo de Israel começa a prosperar, incomoda os inimigos. Da mesma forma é você também, quando você está perante a Deus. Você também vai incomodar muitas vidas. Pessoas vão ver você e vai falar que você não é isso tudo, você não é essa pessoa. Então eles olharam para Josafá e eles acharam que Josafá era pequeno diante deles. Mas eles esqueceram que Josafá tinha um Deus maior, um Deus poderoso, que protegia Israel. Hoje nós vemos que as nações hoje é incomodada pelo Israel. Israel incomoda até hoje, porque grande é Deus na vida do povo de Israel. Então Josafá estava ali governando aquele povo, e aquelas nações de Moabe, Amon e alguns do Meunita começaram a se juntar. Mas aí ele teve o aviso, falaram com Josafá, que um grande reino estava se montando contra ele. E Josafá ficou com medo. Mas que eu olho na situação da palavra do Senhor, medo a gente sentimos. Mas Josafá não deixou a fé dele sair. Porque às vezes você tenha medo, e o medo ali fica em cima do teu coração, você começa a perder fé. E ele, naquela hora,
ele olhou para o Deus vivo, o Deus poderoso. E nesse texto que nós estávamos lendo, foi a oração que ele fez a Deus. Ele sabia a grandeza do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque o povo de Israel não era um povo de luta, não era um povo de guerra naquela época. E os outros nações, eram nações que lutavam, né, todos os lugares que eles iam, eles venciam. Mas o povo de Israel era um povo difícil de vencer, porque Deus era com eles. Então você é um vencedor. Porque a palavra hoje nos fala que a canção ali falou, Deus é fiel. Se nós estamos aqui, porque Ele é fiel. A fidelidade dEle dura para sempre. Então Josafá reúne o povo e começa a orar e também jejuar. Mas eu estou olhando para vocês aqui porque Josafá não estava sozinho. Porque todo o povo se juntou com ele nessa peleja. Porque às vezes nós temos eventos, às vezes nós temos situações dentro da igreja, que o pastor ele reúne a igreja para estar em oração e jejum no propósito. Quantos propósitos nós colocamos diante do Senhor e o Senhor nos abençoou? Quantas coisas que o Senhor fez por nós, quando nós oramos, nos ajoelhamos diante dEle. Quantas vitórias. Porque quando você tem Deus, você só vê vitória, você não vê derrota. E o povo de Israel era um povo vitorioso, porque Deus estava acima de Israel. Hoje nós também fazemos parte do povo de Deus, através do Senhor Jesus, que nos acolheu. Porque o povo de Israel era escolhido por Deus, mas eles não quiseram Jesus, mas nós quisemos Jesus. Então hoje nós fazemos parte da herança do céu, fazemos parte da salvação do Senhor. Então Josafá era um rei que estava reinando, mas ele colocou diante do Senhor a situação. Hoje é o momento de você colocar a sua situação diante do Senhor. Eu não sei que luta que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, mas coloca diante de Deus, porque Deus vai te dar vitória. Então a palavra do Senhor, ela é forte, ela é poderosa. Porque quando Josafá ele venceu pela adoração ao Senhor. Porque quando você adora o Senhor, Deus te visita. Quando você adora o Senhor está do teu lado. O Senhor gosta de adoração, irmãos. E somente Ele nós devemos adorá-lo. Assim como o povo de Israel adora o Senhor, o Todo-Poderoso. E a palavra diz que Deus usa Jaziel para trazer uma palavra para Josafá. E o versículo é o versículo 15. Se a irmã Cássia puder colocar para a gente. E Jaziel disse: dá ouvido todo Judá e os moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assustei, porque dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Essa foi uma resposta que ele teve, irmãos. Que Jaziel foi usado para trazer essa resposta para ele. Porque às vezes você tem uma luta, mas com a nossa força, assim como Josafá, ele não quis lutar porque ele sabia que com a força dele ele não conseguia vencer. Então você nesse momento, se você está sem força, fortalece no Senhor nessa noite. Se você está triste, deixa o Senhor alegrar o teu coração. Se você está sem paz, Deus vai te dar paz. É só você colocar diante do Senhor. E no outro dia, o Senhor foi. E naquele momento com aquele povo, aqueles homens lutaram um contra o outro e eles mataram um ao outro. Então Deus dá ordem a Josafá para ir naquele lugar. E Josafá sobe num vale alto, e quando ele olha, era um montão de corpos no chão. Josafá viu aquele montão de homens mortos, aí ele viu que Deus operou.
Aí ele viu que Deus fez aquele milagre. E ali eles começaram a levar os tesouros, tudo que aquele povo tinha. E a palavra diz que 3 dias, foi os 3 dias que eles precisaram levar tanta coisa que tinha ali. Tanto despojo que eles tinham, que aquele povo tinha com eles. E Josafá ali, junto com o povo, levou para a casa de Deus. Então a gente olhando para Josafá, a gente vê um homem que era temente a Deus. Era um homem que colocou à prova o Senhor. Porque às vezes Deus fala, faz prova de mim. E esse momento você precisa colocar diante do Senhor. Às vezes eu já passei por muitas lutas, mas eu sempre coloco diante de Deus. Porque sozinho eu não consigo vencer. Porque a gente se sente limitado, irmãos. Quem não se sente limitado? Mas quando você olha para o céu, ali virá o seu socorro. Ali virá o seu Redentor, o seu Salvador. Porque Ele está olhando para nós lá do céu. E está olhando para o teu coração. Ele sabe as tuas necessidades. Mas Ele quer que você apresente diante do altar dEle. Diante dos pés dEle. A oferta diante do Senhor. Tudo aquilo que você precisa nessa noite. Porque essa noite é noite de oração. Não é minha oração que vai te dar vitória. Não é minha oração que vai te curar. Porque a tua oração, ela é poderosa. Porque Jesus, quando chegava, que Ele curava, a tua fé te salvou. Então nessa noite, se você tem fé em Deus, coloca diante dEle. Josafá tinha fé no Senhor, juntamente com o povo. Por isso que eu falo como a igreja tem uma diferença. Como a igreja precisa se unir por um propósito só. Eles tinham um propósito. Então, aqui a palavra nos ensina. A igreja tem que estar unida num só propósito, para que as coisas aconteçam. Porque sem colocar nada diante do Senhor, nada acontece. Porque a vitória só Ele pode te dar. E nessa noite eu sei que Ele vai alegar o teu coração. Eu sei que Ele vai fazer diferença em teu coração e na tua vida. Porque você chegou aqui que você precisa, assim como eu preciso. Eu podia estar em casa, como você podia estar.